Vamos lá então, meus amigos. Hoje nós vamos falar na apostila 2 de Física 3, aula número 6. Nós vamos falar da refração da luz. Vamos recordar. Reflexão é quando a luz bate e volta. Nós estamos vendo o quadro porque a luz bate no quadro, sofre reflexão, vem até os nossos olhos. Nós estudamos dois tipos de reflexão. A reflexão difusa ou difusão da luz. A luz bate num objeto, se espalha em várias direções. Nos permite ver os objetos. E a reflexão que gera imagem, formato espelho, chamada de reflexão regular ou dirigida. Nessa superfície é perfeitamente polida. Hoje vamos falar da refração, quando a luz passa de um meio para o outro. Por exemplo, do ar para a água, do vidro para o ar, da água para o vidro. Vou repetir muitas vezes. Sempre que ocorre refração, muda a velocidade da luz, mas a frequência não muda. A onda, quando passa, por exemplo, do ar para a água, ela diminui de velocidade, mas mantém a mesma frequência. Acompanhe aqui, por favor. Índice de refração absoluto. Ele mede a dificuldade que a luz tem para se propagar num determinado meio. Por exemplo, o índice de refração da luz no ar é 1. Na água é 1,33. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. Olha como é fácil de ver na fórmula. O índice de refração absoluto é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Quanto maior o índice, menor a velocidade. Se eu pegar e pensar no vácuo, dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no vácuo, vai dar 1. Como a gente considera a velocidade da luz no ar aproximadamente igual à do vácuo, então essa nós temos que decorar. O índice de refração do ar e do vácuo é igual a 1. Olha o meu desenho de uma superfície de separação entre o ar e a água. Se a luz incide obliquamente, quer dizer, com ângulo entre 0 e 90, ela muda de direção. Neste caso, o índice de refração da água é maior do que o do ar, ela aproxima-se da normal. Se eu botar e inverter a lanterna, princípio da reversibilidade do raio luminoso. Então, do índice maior para o menor, ela afasta-se da normal. Se ela incidir perpendicularmente, não há desvio, mas muda a velocidade. A velocidade da luz no ar, 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz na água, 225 mil quilômetros por segundo. Então, é menor a velocidade da luz na água do que no ar. Mas, repetindo, a frequência não se altera. A fórmula que nós mais vamos usar é essa daqui. Seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do mesmo meio é igual ao seno do índice do ângulo de refração vezes o índice do mesmo meio. Ou seja, seno I vezes N1 é igual a seno R vezes N2. A nossa apostila colocou essa fórmula. Eu peguei uma carona e chamei de equação geral. Seno I sobre seno R, olha aqui no meu desenho, é o de cima pelo de baixo. Seno I sobre o seno R é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Só na hora do índice de refração que inverte, ó. E eu posso tomar qualquer par para estudar. Seno I sobre seno R, lambda 1 sobre lambda 2, ou seno I sobre seno R, N2 sobre N1. Se eu multiplicar cruzado, vai dar a expressão de cima, óbvio. I, ângulo de incidência. R, ângulo de refração.
V1 e V2, velocidade da luz nos meios 1 e 2. Lambda, comprimento de onda. N, índice de refração. Lá na frente vamos exaustivamente falar da equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. Velocidade, comprimento de onda e frequência. É só isso a nossa aula número 6. Vou fazer agora as atividades essenciais. Lá na página 39. Um raio de luz incide desde o ar na superfície de um líquido, penetrando neste, e desvia-se de sua direção. Passou do ar para um líquido. Que fenômeno óptico aconteceu ali? Refração. Letra A. Não tinha como errar também, né, meus queridos? Isso aí é muito fácil. O exercício número 2 tem a cara do Enem, meu filho. Monte de conversa, um monte de desenho complicado. Quando você chega na figura C, ele dá θ1, θ2, acrílico, ar. E vai lá e fala, o seno de θ1 igual a 0,5, o seno de θ2, 0,75. Qual o valor do índice de refração do acrílico? Seno I vezes N1, seno R vezes N2. Aplicação direta de fórmula. O ângulo em vez de I, ele chamou de θ1, que é o que está dentro do acrílico. θ2 seria o ângulo de refração que está dentro do ar. Ele disse que o seno de θ1 era 0,5, que o seno de θ2 era 0,75. Não falou nada do índice de refração do ar. Temos obrigação de saber que ele vale 1. 0,75 sobre 0,5, 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Se eu multiplicar por 100 aqui, vai virar 75 sobre 50. Simplificando por 25, vai dar 3 sobre 2 ou 1,5. Resposta letra A. Bem fácil esses exercícios. A verdade não é que os exercícios são fáceis, vocês é que são muito bons. Exercício número 3. O vidro tem um índice de refração absoluto igual a 1,5. Sendo a velocidade da luz no ar e no vácuo aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, pode-se calcular a velocidade da luz no vidro. Minha equação geral. Eu tenho, para resolver o exercício 3, perguntas sobre a velocidade e tenho os índices de refração. Peguei esse par, ficou V1 sobre V2, N2 sobre N1. É um pedaço da minha equação geral. Chamei de 1 o vidro, chamei de 2 o ar. V1 sobre V2, que é a velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. N2, que é o ar, o índice de refração do ar igual a 1. O índice de refração do vidro, ele deu 1,5. Multiplicando cruzado, 1,5 vezes V1, 3 vezes 10 oitava vezes 1. Venho a 3 vezes 10 oitava divididos por 1,5. Dividi aqui, deu 2. Eu usei a velocidade da luz no ar, metros por segundo. Então, achei a velocidade da luz no vidro, metro por segundo. Mas a resposta é em quilômetros por hora. Ora, 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, isso aqui eu transformei em 10 a quinta vezes 10 a terceira. Isso daqui, ó, 1.000 metros virou quilômetro. Então, sobrou 10 a quinta quilômetros por segundo. Letra B. Exercício número 4. Questão do Enem. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto da Califórnia, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial,
que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Aí o seu concorrente já desistiu. Ele não tem nem ideia do que os caras estão falando. Mas nós vamos tranquilamente analisar o exercício. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse chamado de canhoto ou metamaterial, ele vai ter uma refração diferente. Ele é diferente de todos os outros materiais. Vamos em busca de algo que tem um comportamento diferente. Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para o meio? Na letra A, amigo, vou aqui de novo, bem pertinho, assistente, ele faz isso, ó. Bota o raio de luz batendo aqui e voltando. Bateu e voltou, ocorreu reflexão e não refração, então está errado. Letra B. Letra B, ele fez o material passar reto. Isso acontece quando os dois materiais possuem o mesmo índice de refração. Então, não é um material diferente. Por exemplo, o vidro tem o mesmo índice de refração de uma determinada solução de benzeno. O vidro tem o mesmo índice de refração com uma determinada solução de benzina. Então, se eu pegar um recipiente, botar um bloquinho de vidro dentro e colocar glicerina ajustado para ter o mesmo índice de refração, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar invisível. Então, grava isso. O que é uma coisa se tornar invisível? Primeiro, ela tem que ser transparente. Segundo, tem que ser colocada no meio de índice de refração igual dela. Então aqui eu apenas tenho uma situação de um material, de dois materiais de mesmo índice de refração, como é o vidro e a glicerina, por exemplo. Letra C. Tem nada de errado aqui. Não é uma refração normal, tá? Uma refração normal. Ó, a normal aqui, e ele mostrou o raio vindo assim. Apenas esse material tem um índice de refração menor do que esse. O raio aproximou da normal. Então também está errado. A letra D é a única que está correta. Vai ocorrer, deixa eu desenhar igualzinho para o amigo não ter dúvida. A normal, ele vai bater. Todos os materiais que nós conhecemos, ele passa para esse quadrante. No metamaterial ou canhoto, ocorre uma refração, só que diferente. Por isso que ele diz que o índice de refração é negativo e ela deve ser assinalada. Por que a letra E está errada? Porque na letra E, aqui, ó, amigo, ó, bateu e não atravessou, não ocorreu refração, ocorreu uma absorção. Então, o raio é absorvido, não ocorre refração nem reflexão. Já já eu vou gravar a aula 7 para vocês. Um abraço.